Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 22 de agosto de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Segundo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa segunda de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Inglaterra Premier League. Só que antes, lembre, se quiser nos acompanhar nessas redes sociais acima ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para o jogo do Manchester United versus a equipe do Liverpool, um clássico para iniciar essa segundona com um pé nos green. Bom, esse jogo tem início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Manchester United não começou nada bem essa competição. Até o momento é o lanterna da competição. Em dois jogos que teve à sua disposição, perdeu os dois. E a equipe do Liverpool é o 15º em dois jogos, dois empates. Então, essas equipes não começaram bem o campeonato. Claro que ambas as equipes têm elencos qualificados para sair dessa situação, principalmente a equipe do Liverpool. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 deles saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 menos que 11 é escanteio, e 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. Em sequência individual, a equipe do United tem a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 7, em 5 de 5 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 7 ambos marcam, e em 6 de 8 mais que 2,5 gols. E a equipe do Liverpool tem a 3 jogos sem vitória, a 5 sofreu gol, em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a sofrer, e 9 de 10 saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio. O último confronto mais recente entre essas equipes, 4-0 para a equipe do Manchester United atuando em casa. Então, é um jogo bastante encardido, não tenho dúvida disso, mas ainda assim acredito mais na linha de gols. É jogo para mais de 2,5 gols e sendo bem plausível, acredito que o Liverpool vença essa partida. Probabilidade 3-0 fora. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo da Roma versus Cremonese, o início às 13h30. Na classificação não temos muito o que observar, é a segunda rodada para essas equipes. Em sequência individual, a equipe da Roma vem de 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol, a 4 sem derrotas, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio, menos que 5 cartões, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar, e em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Já o Cremonese, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio, e em 7 de 8 mais que 2,5 gols. Ou seja, é um jogo que vejo um grande favoritismo da equipe da Roma, tanto é que a odd é 1,25. Essa equipe da Roma vem atuando bem em seus jogos, já que vem com um início de temporada bom, praticamente bom. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o jogo do Sampdoria versus a Juventus. O início às 15h45. É mais um jogo que não vamos focar em classificação, mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 7 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Sampdoria sofreu gol nos últimos 7 de confronto, e a Juve vem a 7 confrontos, 7 vitórias, a 3 sofreu gol. Nos últimos 7 também venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, a equipe da Sampdoria tem a 5 jogos saindo menos que 3 gols, em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio, e a equipe da Juve em 5 jogos saiu menos que 5 cartões. O confronto mais recente entre eles, a Juve venceu por um placar de 3-1. Ou seja, a Juve iniciou a temporada vencendo a sua primeira partida
casa, tendo um placar de 3-0, se eu não me engano, foi diante da equipe do Sassuolo, e tem aí mais uma superioridade técnica para estar conseguindo mais um triunfo. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Turquia, Superliga, o jogo do Sivasspor versus a equipe do Alanya-Spor, o início às 13h15. Na classificação, é a terceira rodada para essas equipes, mas a equipe do Alanyaspor tem 2 jogos com um empate e uma vitória. Tem um bom ataque, até o momento aí, é um dos melhores ataques da competição em 2 rodadas, marcou 7 gols, enfrenta Sivasspor, que marcou apenas um gol e já sofreu 4. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões, e em 8 de 10 menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sivasspor tem a 4 confrontos sem derrotas e o Alanyaspor tem a 5 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, a equipe do Sivasspor vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4. Em 5 de 6, perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7, saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 9, menos que 5 cartões. O Alanyaspor vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, saiu ambas as equipes marcam. Último confronto entre eles, 1-1 na casa do Sivasspor. Lembrando que a equipe do Sivasspor não iniciou bem a sua atual temporada. Vem aí com um empate e uma derrota nas 2 primeiras partidas. E pega uma equipe que tem um bom ataque ofensivo. Em compensação, não tem uma defesa tão sólida assim. Por esse retrospecto, vejo que a equipe do Sivasspor terá dificuldades para atuar diante do Alanyaspor, mas acredito mais na linha de gols. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gols essa partida, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Fenerbahçe versus a equipe do Adana, o início às 15h45. O Fenerbahçe começou a temporada voando até o momento 100%, aliás, o Adana, que começou voando com 100% de aproveitamento nas 2 primeiras partidas, e o Fenerbahçe tem aí o melhor ataque da competição, mas apenas um empate e uma vitória. Aquele jogo lá em casa, se deu um empate em 3-3, com a equipe que era considerada zebra. Mas nos últimos confrontos diante do Adana, vem sofrendo gol aí a equipe do Adana nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, a equipe do Fenerbahçe tem 5 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio e em 6 de 7 mais que 4,5 cartões. O Adana tem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 7 menos que 5 cartões e nos últimos 8 menos que 11 escanteio. O último confronto entre eles deu a Adana, ter um placar de 2-1, mas a equipe do Fenerbahçe vem atuando bem, tudo bem, e teve a sua eliminação na qualificação para a Liga dos Campeões, mas vem atuando bem na qualificação da Liga Europa e vem fazendo alguns bons jogos neste meio de caminho. Então, o Jorge Jesus quer de todo jeito se manter aí na parte de cima desse campeonato turco. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para a Liga Profissional da Argentina, o jogo do Estudiantes de La Plata versus Unión, com início às 16h30. Na classificação, é a equipe do Estudiantes de La Plata, atualmente é o 21º colocado em 14 jogos disputados, com 16 pontos conquistados, 14 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o União na 10ª colocação, 13 jogos disputados, 21 pontos conquistados, 20 gols marcados, 21 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 5 cartões e nos últimos 6 menos que 11 escanteio. O Estudiantes de La Plata vem a 5 confrontos sem derrotas,
Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, o Estudiantes de La Plata vem a 6 jogos saindo menos que 3 gols. Em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do União vem sofrendo gol nas últimas 5 partidas. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. E nos últimos 2 confrontos deu Estudiantes de La Plata. A equipe do União não passa pelo bom momento. A princípio, nos últimos 5 jogos que teve à sua disposição, não teve boas atuações. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate. E se você gosta da linha de gols, mais de 1,5 gols, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Racing versus a equipe do São Lourenço, que tem início às 19 horas. Na classificação, o Racing é o quinto colocado em 14 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 21 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta o São Lourenço na 11ª colocação, em 14 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 19 gols marcados, 15 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 7 de 9 ambos marcam, em 8 de 10 menos que 4,5 cartões. O Racing vem a 7 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 e o São Lourenço sofreu gol nos últimos 10 confrontos. Em sequência individual, a equipe do Racing vem a 10 jogos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols nesta partida. Ou seja, a equipe do São Lourenço tem em 4 dos últimos 5 jogos saindo menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos em 0-0. E para essa partida, vejo o Racing com um grande objetivo e sede de vitória. Então vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 1-0 caça. Vamos agora para o jogo do Avaí versus Internacional pelo Brasileiro Série A. Esse jogo tem início às 20 horas. Na classificação, o Avaí é o 17º colocado em 22 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 23 gols marcados, 35 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Inter na 6ª colocação, em 22 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 33 gols marcados, 23 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5, saiu mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Internacional vem a 4 confrontos sem derrotas e também sem sofrer gol. Em sequência individual, o Avaí vem a 5 jogos sem vitória, também sofreu gol. 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar gols. Já a equipe do Internacional, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio e também mais que 2,5 gols. O último confronto deu o Internacional pelo placar de 2-0, ou seja, a equipe do Avaí está com sede de vitória, precisa voltar a vencer. Atualmente é o 17º colocado, a mesma pontuação do Cuiabá, que está na 16ª colocação. Então, o Avaí precisa voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento. E o Inter quer subir a cada dia mais na tabela, atualmente é o 6º colocado. Caso consiga uma vitória com combinações de resultado, pode assumir aí a 4ª ou a 3ª colocação. Então, acredito em um jogo movimentado para gols. Então, vamos com a dica: mais de 1,5 gols nessa partida e a probabilidade fica a critério do apostador. Bom, tropa, essa é as dicas de hoje, análise de prognóstico. Então, fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa!